Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo do round número 10. Hoje vamos ver duas partidas bem interessantes. Na verdade a gente vai ver uma e metade de uma, porque teve uma que não foi muito legal até o último lance. Que na verdade é essa partida que você está vendo aí, Vladimir Kramnik contra o Levon Aronian. Porque aqui eu não fico enganando você, dizendo que a partida foi muito massa, não sei o que, não. Eu digo mesmo, essa partida não serviu de quase nada, viu? Só lá no final que deu ruim pra um e pronto. Mas eu não fico aqui enganando seu ninguém. Olha só, nessa partida, Vladimir Kramnik, que fez as brilhantes 3 primeiras rodadas e depois deixou a galera ganhar, né? E aí enfrenta ninguém nada, ninguém menos que Levon Aronian, que também está amargando as últimas posições até então. E aí ele chegou nessa posição muito rica em temas táticos, e aí o Aronian tem temporariamente um peão a mais. Porém as brancas têm peças muito ativas e com potencial tático imenso. A começar pelo lance que o Kramnik faz, cavalo G6, bem, explorando justamente essa posição do peão cravado. Ok, as negras, né? O Aronian tenta defender com bispo E6, eliminando essa cravada, ameaçando tomar este cavalo aqui. Aí o cavalo faz, não vou fazer isso, né? Vou recuperar meu peão de volta. Beleza, siga o peão, toma o peão em D3. E aí, antes que você diga, vou retomar aqui esse peão, ou vou tomar o bispo e depois tomar o peão, o Kramnik acha um lance ainda mais interessante. Torre toma o cavalo em F6. Me pergunta, Renan, mas ele está fazendo isso aí por quê? Porque ele está em uma posição totalmente ganhadora, ele está sacrificando e tal? Não necessariamente. Ele está fazendo isso justamente para abrir o rei inimigo, né? Agora você tem essa coluna G muito linda, aberta. E aí, é aquela coisa. Surgem mais possibilidades ainda de ataque. Depois de peão toma F6, torre toma F6, ele troca uma torre por uma peça menor, né? Por um cavalo. E mais além disso, ele leva consigo um pouco mais de menos segurança ao rei, né? Ele tira mais segurança do rei. Seguiu D2, atacando a dama, que vem para G3, com cheque, muito cuidado, não vai deixar esse peão promover, né? Seguiu rei F8, preste muita atenção, torre F1, não deixando o peão promover. Temos torre A7, defendendo, né, ainda mais esse camarada aqui. Cavalo G6 cheque, o peão se encontra cravado, não pode capturar o nosso cavalo. O rei vem para G7, cavalo F4, cheque a descoberta da dama. O rei vem para H8, cavalo H5. Apesar do material estar de certa forma desequilibrado, não tem vantagem necessariamente para as brancas nesse caso, tá? As brancas estão ameaçando mate aqui na casa G7, que é defendido com F6. Olha só essa torre aqui defendendo de longe, né? Então, preste muita atenção. Se o cavalo toma o peão em F6, ok, brancas agora conseguem um peãozinho a mais. Beleza, mas nada vencedor ainda, tá? As negras com defesa precisa conseguem segurar. Depois de torre F8, atacando o cavalo, seguiu dama F4, perceba que agora você está ameaçando capturar este peão aqui. Seguiu torre H7, defendendo. E aqui agora seguiu dama E5. Claro, você não pode capturar aqui porque sua dama está caindo aqui, né? Não nessa casa, porque a torre não mexe desse jeito. Ok. E aí a dama vem para E5. E nessa posição, imagina só, o que tu faria de negras, na moral mesmo, para defender essa posição? Porque esse cavalo está ameaçando sair aqui para tudo que é casa, para ganhar qualquer peça, né? Com um cheque à descoberta da dama. E o que tu vai fazer? Mano, muita gente deve dizer, sei lá, eu vou tentar provavelmente o quê? Né? Por exemplo, se meu cavalo sair para cá ou para cá, ele está ganhando minha dama. Então eu posso tentar mover minha dama, já é um começo, né? Para se pensar. Ou eu posso colocar uma peça aqui na frente, né, na casa G7, para impedir esse cheque à descoberta. Porque aí vai estar coberto, logo não vai ser mais descoberto. E aí, de fato, o lance correto é você colocar essa torre de novo na frente, né, e cobrir. Depois de bispo toma em E6, você praticamente é obrigado a tomar
As negras podem seguir com dama C6, ameaçando um checkmatezinho bonito em G2. Depois de E4 defendendo, torre G5 atacando a dama. E as brancas não tem, acredito não tem nada melhor do que aceitar o empate com cavalo G4, deixando a dama ser capturada. Depois disso você captura a torre lá em cima e fica dando cheques perpétuos até o adversário aceitar o empate. Mas o Aronha, que jogou muito bem até esse lance, né? Lance número 36, faz um lance horrível. Olha só, você não pode fazer isso, né, mano? Dama C7. Não, Aronha, não é assim. Cara, dama C7 trocou 6 por meia dúzia, né? Agora tu leva esse cheque aqui, cavalo é 8. E aí tu pensa, ah, não, Renan, como assim, né? O cheque é descoberto aqui. Eu tô capturando a dama aqui embaixo. É, tá certo. Vamos dar uma olhada? Ok. Se capturar a dama aqui embaixo, tu leva mata em 2. Primeiro com torre aqui. A única forma, você não tem pra onde mexer o rei, a única forma é colocar o bispo na frente. E aí, olha só esse bispo aqui atacando nesse rapaz. Tá vendo? Então, tem aqui, torre toma, o bispo em G8 com checkmate. Então, já começa por aí, né? Tem outra, você consegue retardar um pouco mais, jogando rei G8. Aí o que você faz? Vai tomar a dama aqui, né? Aí não, né, bicho? Aí mata. Ah, vou tomar aqui, né? Também não, né, mano? Vai atrás do checkmate. Com dama, toma em E6, cheque. Bem, você pode tentar cobrir de várias maneiras. Uma delas é de torre. Cavalo F6, cheque. A torre está cravada. O rei tem que vir para G7. A dama pode vir para G4 com cheque. Rei F8. Dama G8. Rei E7. E a caçada ao rei continua até ele chegar aqui em D6. E aqui, vejamos, temos um checkmate muito bonitinho, né? Com cavalo E4. O rei totalmente fechado aqui ao longo dessas casas. Muito interessante. Meus amigos, muito, muito louco. E assim, o Levão Aronha deixou o Kramnik conseguir mais um pontinho aí para respirar ainda nesse torneio de candidatos. Agora eu quero demonstrar um jogo que foi para lá mais interessante, mas a gente vai só passar por ele, tá? Comentando rapidamente, porque foi o jogo entre os líderes, Mamedyarov contra Fabiano Caruana. O jogo que tem tudo para ser de fato um dos mais interessantes. Deixa eu apenas trazer esta coisinha para cá. E eu estou percebendo agora que isso daqui não é round número 9, sim round número 10. Olha só, que audácia minha de fazer isso, né? Enfim, olha só. O Mamedyarov deu disputa com D4, Fabiano Caruana com cavalo F6, temos C4, E6, cavalo F3, D5, e aí depois de G3 temos uma abertura catalã, muito popular também no alto nível. Depois de peão toma C4, bispo G2, cavalo C6, roque, torre B8, E3, bispo E7, cavalo de FD2, E5, tudo isso bastante teórico, tá? Que dança foi isso? E5, bispo toma em C6, é uma linha bem interessante, onde as brancas conseguem alguns peões a mais logo no início. Depois de peão toma em C6, peão toma em E5, né? Cavalo G4, atacando este rapaz, porém as brancas têm o lance, cavalo toma em C4, ganhando um peão a mais temporariamente. As negras jogam bispo E6, justamente para capturar esse rapaz e depois capturar o peão. Temos cavalo de BD2, defendendo, H5, F3, dama D3, bem interessante. Aqui agora acontecem trocas de peças, né? Com peão toma em G4. E o que você deveria fazer nessa posição? Olha só, tem um lance de computador aqui, que eu digo de verdade que isso é um lance de computador, porque o lance de computador diz que a partida continua equilibrada depois do lance curioso, né? H4, você está temporariamente com uma peça a menos, né? Tá prestes a recapturar aqui, beleza, mas é um lance muito complicado de se ver, de verdade mesmo. As brancas, por incrível que pareça, a ameaça, claro, é você capturar aqui em G3. As brancas teriam que jogar dama F3, e aí depois que a captura acontecesse mesmo assim, para recapturar de dama, né? Porque se você captura esse peão, sua coluna H fica bastante exposta. E aí, depois de bispo toma em C4, trocar aqui, e o jogo continuaria equilibrado, mas isso é muito, muito insano para minha cabeça. Aqui depois de peão toma em G4,
o Fabiano Caruana continuou com o padrão, né, que seria bispo toma em C4. E aí, do nada, o computador começa a dizer que as brancas têm uma certa vantagem depois das trocas e de peão toma H5. Ok, eu entendo, claro, são 2 peões a mais, mas depois de dama E6, atacando este rapaz aqui, temos dama F3. Agora, se as negras capturarem, temos dama captura aqui em cima. E curiosamente esse lance não é o melhor, né? O que me parece também fazer todo o sentido do mundo. Não só isso, porque você também tem não só esse lance, mas se a dama capturar, você tem até opções aqui depois, né? A dama tá olhando aqui a defesa desse peão. Mas depois de torre B5, colocando mais pressão no peão, temos dama F5, entregando o peão para trocar as damas, justo. Torre F5, e aqui a partida volta a ficar equilibrada, né? O que me parece bastante justo, por sinal. Depois de rei G2, temos torre D1, cravando o bispo, B3, para você desenvolver o bispo via F2, bispo B2, perdão. Depois de G6, atacando a torre, temos torre E5, C5, trocas de peão, E4, torre H7, é um excelente lance, por sinal, para trazer a torre via F7, depois F1, temos H4, torre F7, como eu havia dito, rei H3, torre de F1, ameaçando capturar o bispo agora, bispo G5, e aqui que o jogo começa a ficar interessante, né? Primeiro que o Mamedov entrega uma torre em troca de uma posição bem interessante, com suas peças, bastante ativo, e depois de rei F8, capturando mais um peão, agora 2 peões e uma peça pela torre, depois de torre, tome A2, bispo E7 cheque, rei G8, torre C8, as brancas ficam com 2 peões novamente, depois de torre E2, E5, torre D1, torre E8. Aí ataca o bispo é defendido, torre E3, atacando o peão em B3, torre dá um cheque, torre dá vários cheques, e aí depois disso o peão avança, ok, justo, torre DD3, ameaçando este rapaz aqui, temos rei G4, porque depois da captura temos rei F4, enfim, o rei dança um pouquinho com a torre, rei G5, ameaçando agora este rapaz, e depois um mate aqui, temos torre F7 para defender. Claro, o Fabiano Caruana adoraria uma troca de torres agora. O Mamedov jamais para trocar torres. E6, né? Seguiu torre D5 cheque, rei toma em G6, ameaçando um mate agora aqui. Por isso que tem que se tomar o bispo e depois de torre toma. Aqui a gente chega no final empatado, né? De torres. Não tem jeito. Depois de um tempo os peões são trocados e posteriormente as torres, e o jogo acaba empatado. Bem interessante a rodada, né, em si. Eu tenho uma coisa bem interessante para mostrar para vocês. Olha só, a gente colocou mais cedo, né, bem cedinho hoje, uma pergunta lá na aba da comunidade aqui do canal, que foi inaugurada recentemente, né? O YouTube liberou pra gente a função de comunidade, e eu fiquei bastante feliz, porque eu já estava querendo há muito tempo ter um método melhor de interagir com vocês, porque sempre que eu queria perguntar alguma coisa ou avisar alguma coisa, eu tinha que publicar algum vídeo, ou não avisava, né? E com a comunidade agora fica muito melhor. Se de repente aconteceu um imprevisto e eu não puder gravar naquele dia, ou de repente aconteceu alguma coisa e não puder gravar, né? Tiver só com o celular, o ouvido atrasar, eu posto, vocês veem e ficam mais tranquilos, mais descansados. E aí, mais cedo eu disse, né, finalmente o YouTube ele proporcionou pra gente a ferramenta de comunidade. Para deixar o alcance, por favor, responda. Quem você acha que vai ganhar o torneio de candidatos? E entre os 393 votos que recebemos, ou seja, bastante voto eu achei, pouco para a quantidade de inscritos do canal, mas mesmo assim, muito voto. 59%, a maioria esmagadora, está acreditando firmemente que o Caruana vai vencer esse torneio, né? E aí, uma parte um pouco menor acredita que o Mamedov, por estar em segundo, outros, né, fãs do Kayaking. E aí, por incrível que pareça, olha só, outra pessoa ainda ganhou do Grishuk, velho. Mano, velho, não tem um fã do Grishuk aqui, velho. Enfim. E como eu prometi, os comentários mais criativos, né, mais interessantes, iam aparecer no nosso vídeo da rodada número 10. Eu separei alguns. Olha só, o Hawks and Diamonds.
ele votou em outro porque disse que gostou da palavra outro. Meu Deus do céu. Muito interessante, né? Gostos peculiares. Só mais um canal aleatório votou Mamediarov porque disse que ser o único páreo para o Carlsen. Ainda bem que é páreo, né? Não é par. Olha só, ser o único par para o Carlsen. Já pensou? Pô, velho, o cara ia ficar no mínimo constrangido com esse comentário seu aí. Ângelo Márcio disse que o Kayakin tem que ser Kayakin porque pra rimar com o comentário dele. Olha só, russo bem preparado e bem técnico. Kayakin já wins. Então, bem interessante. O seu Nilmar Antônio colocou um dos melhores comentários que eu li. Ou Caruana ou Fabiano, um dos dois. Dupla personalidade, né? Lucas Aragão disse Caruana, porque ele parece ser gente boa, né? Tá, ok, né? Não importa se ele vai ganhar do Carlsen, ele é gente boa, então vai lá. Pô, velho, então acredito que tem uns 500 aqui que mereceriam. Mas muito massa mesmo o comentário, Lucas Aragão. Valeu pela participação. Guilherme disse que outro. Por quê? Porque ainda não começou a acompanhar a série de vídeos, mas pretendo. Meu, não seja igual o Guilherme, mano. Se tu tá assistindo, você não é igual o Guilherme, mas velho, não seja igual o Guilherme. Acompanhe nosso canal, mano. Deixa um gostei, ativa o sino. Velho, separa um tempo, né, pra você estar seguindo aqui e se manter atualizado do xadrez mundial. E Los Acampantes, acredito que uma pessoa que faz muitos acampamentos, disse que o Caruana, porque ela aparece há 4 anos no cenário como um possível futuro campeão, que se lembra como se fosse hoje, quando viu a matéria do italiano prodígio, o italiano que hoje é americano. Bem, muito obrigado pela participação de vocês. Tivemos muito mais outros comentários. Quem quiser conferir todos os comentários está lá na nossa aba de comunidade. Aproveite, deixe lá seu voto, que nem dá tempo. E, por fim, temos aqui nossos resultados do round número 10. Mamediarov empatando com Caruana, Kramnik vencendo Aronha, Grischuk, Kayakin, Ding e Sou, né? Disputa dos asiáticos, acabou o empate. Amanhã temos o round número 11, olha só, tá acabando o nosso torneio de candidatos. Temos Wesley Sou contra Mamediarov, um duelo bem complicado para o Mamediarov jogando de negras. A chance era hoje, né? Aronha contra Kayakin, um jogo muito difícil mais uma vez para o Aronha, tá? Kayakin tem tudo aí para tentar aproveitar uma fase, né, do Aronha, sem querer, claro, também denegrir o Aronha. Caruana, Kramnik, acho que um dos jogos mais épicos que a gente vai ter, né? Caruana querendo demais disparar, Kramnik querendo se recuperar, então bem complicado. E Dingler contra Grischuk, aquele jogo que, né, beleza, é o quarto jogo. Classificação após o round número 10, não muda muita coisa. Caruana e Mamediarov e Grischuk continuam, né, aí com meio ponto de diferença para cada um. Caruana liderando. Kayakin e Ding vão para 5 pontos. Kramnik dá um pulinho aí para 4,5. Sou com empate vai para 4 pontos. E o Aronha amargando a última posição com 3,5. Infelizmente não tem sido um bom torneio para o armênio. Bem, eu agradeço demais a sua presença aqui. Forte abraço e eu te vejo amanhã para o round número 11. Espero que você tenha gostado. Forte abraço, não deixa de deixar o like aqui embaixo. Beleza? Valeu, até mais.